Fala, galera do Conectados, a paz do Senhor. Vamos começar uma nova série, o processo da frutificação. E nesse processo da frutificação, a gente vai ter a primeira parte hoje, que é a semente e o semeador. Antes de mais nada, vamos começar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado por tudo que tem feito, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra que tem nos ensinado cada dia mais, ó Pai. Continue nos abençoando, nos guardando e fortalecendo, ó Pai. E que todos que vejam esse vídeo sejam abençoados em nome de Jesus. Eu lhe peço e lhe agradeço por tudo que tem feito. Amém, Senhor. E aí, vamos lá? Vamos começar com o texto base que está lá em Mateus 13. Vou estar lendo do 1 ao 9. E naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e cessaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu em espinhos, entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra e deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Então vamos estar aqui dividindo isso entre a terra, a semente e o semeador. Vou começar falando sobre a semente. O que seria a semente neste caso? Semente é a palavra de Deus. Lá em Timóteo 3, 16 e 17, fala que toda a escritura é inspiração de Deus. Amém? Então essa semente é a palavra de Deus, é a inspiração de Deus para uma pessoa. Amém? Então, para que eu possa lançar uma palavra sobre outra pessoa, eu preciso primeiro estudar a Bíblia, estudar a palavra, ter essa inspiração de Deus sobre a minha vida e eu ser apto a falar dela, a passar essa inspiração para outras pessoas. Então grava aí, a semente é a palavra de Deus. Amém? E agora a gente vai falar sobre o semeador. Quem é o semeador? O semeador nada mais é que o discipulador. Amém? Em Mateus 28, 18, Jesus fala: me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Olha uma ordenança de Jesus. Vão, façam discípulos. Amém? Então o semeador, ele é aquele discipulador, é aquele que vai lançar a semente, lançar a palavra, é aquele que vai caminhar por esta terra, lançando a palavra de Deus, amém? E essa palavra vai ser jogada nessas terras e vai ser recepcionado por elas, amém? Então, a gente também vai agora entrar sobre quem é a terra, amém? Jesus comunicou a palavra do reino de Deus de forma extremamente clara e contundente. Amém? Então a gente vai agora entender sobre a terra. Quem é a terra? É aquele ouvinte da palavra de Deus. Amém? Então, com a ajuda aqui da Bíblia, a gente vai vendo passo a passo. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Essa, na beira do caminho, se trata das pessoas que ouvem a palavra de Deus e simplesmente ignoram.
Amém? Então as aves vêm e levam a palavra não fica naquela pessoa. Então essa é a terra que ignora a palavra de Deus. Continuando aqui. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e cessaram, porque não tinham raiz. Amém? Então essa é a terra que ouviu a palavra de Deus com alegria. Ouviu a palavra de Deus com alegria, só que não guardou profundamente em seu coração. Então, quando começou a ter frustrações, problemas, logo se esqueceu da palavra de Deus e sucumbiu ao calor do sol. Continuando. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Então, essa aqui é a que caiu entre espinhos e foi sufocado. É a terra que está sempre lá ouvindo a palavra de Deus e não a escuta. Deixa que as coisas desse mundo sufoquem, né? O que são as coisas desse mundo? São os deuses que vão sendo criados nesse mundo, né? Às vezes é mais importante as mídias sociais. Eu sei que parece estranho eu falar porque eu estou através de uma mídia social, mas se você gasta muito seu tempo vendo coisas inúteis na internet e esquece de estudar a palavra de Deus, esquece de estudar até no seu âmbito secular, na sua escola, faculdade, cursos, né? Você acaba criando um Deus da mídia social e acaba essa palavra sendo sufocada pelos espinhos, né? Das mídias sociais, por exemplo, de esportes, que você pode até gostar de esporte, mas se você colocar sempre à frente da palavra de Deus, sempre à frente de Deus, vai ser sufocado. Fora as questões de prostituição, sexualidade, pornografia, todas essas coisas que você vai colocando sempre à frente, você acaba se tornando um escravo de coisas desse mundo e acaba esquecendo da palavra de Deus, esquecendo de Deus, esquecendo que Deus tem que estar sempre à frente. Então acaba sendo sufocado. Amém? E continuando aqui, outra parte caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 70, 60 e 30 por 1. Então aquela é a boa terra. É aquela terra que ouviu a palavra de Deus com um coração honesto, com um coração bom, guardou a palavra de Deus e continuou nos caminhos do Senhor. Amém? O povo aqui não entendeu essa palavra e Jesus acaba explicando. Mas quem tem ouvidos, ouça. E agora, meus irmãos, eu vou ler no próprio Mateus 13. Jesus explica a parábola, porque o povo não entendeu. Amém? E mais uma vez eu vou estar junto com a Bíblia, lendo com vocês, né? A explicação, que já é lá no versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Amém? Portanto, aquele que não entende vai ignorar completamente. Amém? É aquela terra que ignora completamente. A pessoa ignora a palavra. A pessoa não entende ela. Beleza? E o maligno vem e arranca. Quanto à semente que caiu no terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona.
Quando a semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto a semente que caiu em boa terra, esse caso é daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Então, em Mateus 13, é bom que você leia o versículo inteiro, né? Que tem outras parábolas também, muito interessantes. Mas focando nessa aqui, a gente vê que Deus explica, Jesus, né, no caso, explica a parábola. E esse é o entendimento que a gente tem. Qual é a terra que temos sido, né? Temos obedecido o mandamento de ir discipular, amém? Então, seu posicionamento como semeador, você tem semeado corretamente? Você tem se preocupado com a terra que está recebendo essa semente? Então, Jesus está ali falando com uma multidão, e essa multidão, alguns não entendem, né? Mas Jesus, ele insiste em explicar. Ele insiste. Então, talvez poderiam ter terras ali que são áridas, que ignoram a palavra. Mas Jesus foi lá e explicou o que significa a parábola. E é uma parábola que culturalmente é fácil para eles aceitarem, porque nessa época a maioria realmente plantava. Hoje em dia seria um pouquinho mais difícil de entender mesmo, porque a gente vai no mercado e compra. Mesmo assim, a palavra de Deus é clara para nós. Então Jesus, como um discipulador, ele não desiste e explica, né? Então que possamos, como semeadores, como discipuladores, não desistir da terra, e que também sejamos uma boa terra, né? Uma terra que ouve a palavra, possamos ser uma boa terra para receber a palavra do Senhor e poder entender a vontade de Deus. Amém? Então, que possamos ser uma boa terra e que também possamos ser discipuladores. Amém? E vamos conhecer muito bem a semente, que é a palavra. Amém? Então, nesse processo da frutificação, iniciando aí esse estudo com a semente e o semeador, entenda que para ter uma boa terra, o discipulador não pode esquecer, não pode deixar de tentar semear. Amém? Então, que sejamos também boas terras para que possamos entender a vontade de Deus. Amém? Se Jesus, com sua infinitude, conhecimento e grandeza, ele se deu ao trabalho de explicar, então que tenhamos paciência e perseverança naqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos com mais esse vídeo. Fica com Deus.